E aí, galera, beleza? Esse é o sexto bloco de atividades do sexto ano do município de Canaã dos Carajás. Eu sou o professor Graziano Medina e eu vou fazer aqui um pouquinho da explanação do conteúdo, tentar ajudar os alunos que estão nesse momento, né, isolados em casa, para resolver as atividades. Eu também vou estar explicando as questões, caso eles tenham dúvida. É só entrar no canal, acessar o canal, ou então tirar dúvida no momento da tutoria pelo nosso grupo do WhatsApp. Rochas sedimentares. O que essa palavra sedimento lembra para vocês? Nesse texto aqui, ele vai estar falando das rochas que são formadas há milhares de anos por sedimentos. O planeta, ele fica o tempo todo em movimento, né? A chuva, o vento, pela ação de vários fatores, né? Os mares, os rios, esses fatores vão movendo todo esse material que a gente tem no planeta. Então, quando você vê um solo que você consegue enxergar várias camadas como se fosse um bolo, cada camadinha dessa daí foi formada há milhares de anos atrás. Então, o estudo dessas rochas sedimentares é muito importante, porque ali a gente pode encontrar fósseis, algum tipo de resto, né, talvez de culturas de pessoas ou de alguns outros animais que viveram na época, tá? A importância das rochas sedimentares. Por que as rochas sedimentares também são importantes? Porque você consegue fazer estudos sobre a variação ambiental ao longo do tempo, qual foram as mudanças geológicas, se a região ele era o mar, era um oceano, era uma região de montanha. Tudo isso pode ser analisado de acordo com essas facetas, né, que tem o solo sedimentar. Tipos de rochas sedimentares. Segundo a origem do processo, a formação das rochas sedimentares, elas são classificadas em rochas sedimentares clássicas, oriunda do acúmulo de partículas de rocha já existente. Então são rochas que vão surgindo a partir das rochas que estão sendo desgastadas pelo tempo, né? Rochas sedimentares químicas, oriunda de resto de minerais e de processos químicos, ou seja, o próprio processo químico que ocorre ao longo de milhares de anos nessas rochas vão formando esses tipos de rochas sedimentares químicas. Rochas sedimentares orgânicas, o próprio nome já diz, né? São oriundas de resto de organismo de animais, algo que foi vivo. Exemplo de rochas sedimentares: areia, arenito, argila, salgema, calcário, gesso, carvão mineral. Todas essas são rochas sedimentares que foram formadas há milhares de anos. Solo. O que é o solo? Tá também chamado de terra. É muito importante para a gente, porque, gente, tudo que nós utilizamos, tá, na alimentação, a grande maioria da parte dos remédios, a grande maioria, praticamente tudo que existe foi produzido a partir dos recursos que nós encontramos no solo. Então esse solo que a gente planta, essa terra preta, né? Essa terra cheia de nutrientes aí, serve, além de você retirar do planeta todos os recursos que faz o mundo ser do jeito que ele é. O solo, ele serve justamente também para a gente poder plantar. Como é que o solo é formado? A partir da rocha, material duro que conhecemos como pedra, através da participação de elementos como o clima, né, que são a chuva, o gelo, o vento, a temperatura. Ao longo de milhares de anos eles vão desgastando essas pedras, esses materiais, que vão transformando em solo, que são pedacinhos já mais fininhos, né? Os fungos, o lodo, que é conhecido, né, os líquens, faz parte dessa formação do solo, porque ela vai desgastando as rochas que existem, transformando em pequenos pedaços, né, menores. Como os seres vivos ajudam na formação dos solos? Logo que a rocha é alterada, é formado um material mais ou menos solto e macio. Além disso, os seres vivos, quando morrem, também vão sendo misturados com o material macio e solto, formando o verdadeiro solo. Deste modo, o solo é representado pela seguinte expressão: solo é igual a rocha mais clima, mais tempo, mais relevo, mais organismos. Então, o conjunto de todos esses fatores aí, né? Os organismos vivos, as condições do relevo, as condições do tempo, do clima, tudo isso faz com que essa rocha vai ser desgastada ao longo do tempo, se transforme em solo. Qual a composição do solo?
O solo, ou terra, como também é chamado, é composto em 4 partes a saber: ar, água, matéria orgânica, que é o resto de pequenos animais e plantas, né? E a parte mineral, que veio da alteração das rochas, ou seja, a areia da praia, o barro, a própria terra, né, a terra preta. Todos esses materiais aí, né, que formam o solo, vêm de origem de desgaste de uma pedra. O ar está onde no solo? Né? Dentro de pequeninos buraquinhos que chamamos de poros do solo, onde fica guardado camadas, né, de águas, e o ar entre as raízes das plantas, onde os organismos necessitam para beber e respirar. Então, por exemplo, se você já percebeu, para você ter uma horta, ou quando a pessoa vai fazer um plantio, ela vai lá e remove a terra. Por que está removendo a terra? Para transformar aquele solo que de repente pode estar ressecado e duro, deixar aquela terra fofa, para que fazer com que o ar circule melhor ali dentro, porque as plantas também precisam, além da água, do ar e dos nutrientes que tem no solo, né? Como o solo é estudado? O solo é estudado por diversas partes. Por exemplo, a areia, a parte mais grosseira. Silt, uma parte um pouco fina, ou seja, um limo que faz escorregar aquela poacazinha, poeirinha. Argila, uma parte muito pequena que pode ser visualizada, necessita de microscópio. A argila, gente, é um fragmento de terra bem pequenininho. Por ele ser tão pequenininho, ela consegue ser moldada. Por exemplo, se você já viu um tijolo, uma telha, qualquer um vaso que seja que venha do barro, ou seja, aquilo que a gente chama de barro, na verdade, é chamado de argila, né? Tipos de solo. O solo argiloso eu acabei de falar, é argila. É aquele material muito fininho, né? Que é impermeável à água, ele serve utilizado para fazer vasos, tijolos, telhas. Solo arenoso, o próprio nome também já diz. Possui uma consistência granulosa como areia, muito presente na região nordeste do Brasil, sendo permeável à água. Ou seja, areia, né? Solo umífero ou humoso é aquele solo, o mais clássico, conhecido como terra preta. Aquela terra que a gente usa para poder plantar na horta, no jardim. É o solo que é utilizado, que vem do humus, né? Ou seja, que é rico em matéria orgânica, nutrientes que vai ser absorvido pelas plantas. Solo calcário é um tipo de solo formado por rochas, é um solo seco, tá? Esquenta muito ao receber os raios solares, inadequado para a agricultura, é um tipo de solo muito comum nas regiões de deserto. E agora nós vamos para as nossas questões, tá? Aqui são as questões bem fáceis, são 4 questões. Questão número 1. Ventos, chuvas, ondas do mar, mudança de temperatura são exemplos importantes na formação das rochas. O sinal é a alternativa que se refere às rochas dependendo desses agentes para ser formada. Então aqui você vai assinar aqui a alternativa que está correta, né? Rochas magmáticas intrusivas, rochas metafórmicas, rochas magmáticas extrusivas, rochas sedimentares. Você vai marcar a resposta certa. Questão 2. Em quais tipos de rochas são encontradas a reserva de petróleo, gás natural e carvão mineral? Então aqui, esse conteúdo aqui, se você puder usar o auxílio do livro, é o livro escolar. Se você também tiver recurso de pesquisar na internet, também dá uma lida no texto aí, tá? Questão 3. Durante uma viagem, um estudante observou a paisagem mostrada na fotografia. A partir da imagem, responda as seguintes perguntas a seguir. Letra A. Qual foi o processo que ocorreu com as rochas do lugar mostrado na fotografia? Letra B. Como esse processo possibilitou a formação da paisagem observada pelo estudante? Questão número 4. Relacione os tipos de solo e suas características. Então aqui ele vai te dar as características: solo arenoso, 2, solo argiloso, item 3, solo umífero. Aí depois ele te dá as 3 características: tem cor escura, é forte de nutrientes para as plantas e retém muita água. Contém muita areia, é seco, não favorece o desenvolvimento das plantas, muito permeável. Contém muita argila, é úmido e barrento, pouco permeável. Então você vai marcar a sequência correta aí e depois embaixo dizer qual é a letra que corresponde à sequência correta. Espero ter ajudado vocês, galera. Dá uma lida aí na apostila, prestem atenção na explicação.
Eu vou deixar o link do meu canal, Ciência Maluca, professor Graziano Medina, caso vocês queiram acessar. Para quem for acessar, dê lá um joinha, curte meu canal. E esse canal é para todo mundo, não só para os alunos de Canaã, mas para todas as pessoas que tiverem dúvida em relação a essas questões e em relação a esse assunto. Valeu, fica com Deus.